Bom dia. O Garden Serre, junto com o professor e mestre em microbiologia, Ariovaldo Santana, vem apresentar hoje um pouquinho de técnica para vocês entenderem da importância do cultivo em casa. O professor falará um pouco dos principais aspectos de compostagem orgânica com o desenvolvimento de uma técnica caseira, que a gente às vezes acha que só pode ser feito em grandes espaços físicos, mas ele mostra para vocês que até em pequenos ambientes, como uma sacada de um apartamento, pode ser feito a sua hortinha. Aproveite as dicas. Abraços. Bom, então vamos fazer um trabalho sobre compostagem. A compostagem é um processo que faz, então, a transformação dos compostos, que são, por exemplo, resíduos de uma cozinha, resíduos de um restaurante, resíduos de uma horta e qualquer outra parte que nós possamos encontrar matéria verde, restos de folhas, restos de frutas, restos de legumes. E ao invés de nós simplesmente descartarmos esse material, nós podemos reaproveitá-los de uma forma otimizada, e esses resíduos que seriam antes descartados podem ser transformados em um composto orgânico, alguns chamam de terra vegetal, humus e assim por diante, mas de uma forma ou de outra. O nosso objetivo hoje é ensinar para vocês uma forma de nós não descartarmos esses resíduos vegetais simplesmente, e sim a reaproveitá-los para que eles se transformem então em uma terra vegetal que nós possamos depois formar um vaso, colocar em uma horta e assim por diante. Bom, então só relembrando o que é uma compostagem, eu posso mostrar para vocês o seguinte: na natureza nós temos então o recurso de, embaixo de uma árvore, embaixo de uma floresta, ocorrer um acúmulo de resíduos vegetais, frutas que caem, folhas que caem, e elas se misturam no solo com matéria seca, com folhas que já haviam caído, que estão secas. Então ocorre na natureza uma mistura desse produto de matéria seca com matéria verde, e isso ocorre em algumas condições propícias, por exemplo, sombreamento das árvores, chuva e aeração, ventilação. Então tudo isso ocorre naturalmente na natureza e elas se transformam naturalmente em um composto orgânico que é incorporado no solo. E assim a gente fecha o ciclo, ou seja, essa matéria aqui se transformou em um composto orgânico, incorporou-se no solo, propicia a germinação de novas sementes, de novas frutas, de novas plantas, e a gente fecha o ciclo. Ou seja, na natureza esse processo ocorre naturalmente. Agora, esse processo nós podemos dar o nome de compostagem. Então a compostagem é a transformação desse conjunto, matéria verde, matéria seca, em um composto orgânico. Bom, nós vamos transformar esse produto, matéria verde, matéria seca, agora de uma maneira que nós consideramos in vitro, ou seja, ela não está sendo feita naturalmente. Nós vamos induzir o processo, vamos ter um controle dessa situação de acordo com recursos que nós vamos obter. Bom, existem muitas formas, muitas maneiras de nós induzirmos a compostagem, nós conduzirmos uma compostagem. Algumas pessoas que têm espaço disponível podem fazer isso no solo, podem fazer numa copa, podem fazer numa leira, ou seja, em cima, no chão, mas nem sempre é possível nós termos a disposição desse espaço físico para fazer uma compostagem dessa maneira. Então nós podemos lançar mão de um recurso que se chama utilização de composteiras. As composteiras são o quê? São microambientes, são
vasilhas, são suportes que nós corremos atrás e fazemos com que esse processo ocorra sob nosso controle. Então nós podemos utilizar algumas maneiras de se criar uma composteira. Nós podemos artificialmente então utilizar recipientes que são grandes, pequenos, médios e lançarmos mão de uma compostagem sob meu controle, sob o nosso controle. Então a forma que nós estamos propondo hoje é muito interessante porque nós utilizamos galões de água que são descartados. Normalmente eles são descartados em termos assim, ocorre uma maneira de reaproveitar o plástico, mas de uma maneira ou de outra ele vira lixo. Então, com essa ideia de nós evitarmos ao máximo possível de um objeto, de um material se transformar em lixo, antes disso a gente pode reaproveitá-lo, que é a nossa proposta, é utilizar galões de água, que hoje eles são utilizados muito, tanto residencialmente, em indústrias, hospitais e assim por diante, ou seja, são devido ao prazo de validade desses galões de 3 anos, ao invés de descartá-los, eles podem ser aproveitados para fazer então uma composteira. Como que nós criamos uma composteira? Eu vou utilizar aqui apenas de uma maneira demonstrativa como que nós podemos fazer alguns cortes no galão e ele se transforma numa composteira muito interessante. Por quê? Essa composteira pode ser modulada. Hoje eu vou explicar 2 módulos. Nós criamos uma composteira de 2 módulos, mas ela pode se transformar numa coluna de compostagem. Pode ter módulo 1, 2, 3 e assim por diante. Como que são os cortes? Bom, se nós pegarmos, voltando aqui na nossa louça, se nós pegarmos um galão e produzirmos alguns cortes que são bastante simples de serem realizados, eu faço o seguinte: eu corto um galão retirando o gargalo dele e a base, o fundo do galão, e um segundo galão, ou seja, para fazer uma composteira de 2 módulos eu uso 2 galões. Eu faço um sistema de cortes um pouco diferente e que eu vou utilizar também a parte de baixo, que eu vou chamar de uma tampa, e vou descartar a parte de cima, que é o gargalo também. Bom, se eu tenho esses cortes, eu posso fazer uma montagem dessa maneira, ou seja, aquela base vem aqui e encaixa em cima o módulo 1, então seria agora eu cortei a base e vou pegar um segundo galão em que eu tirei o gargalo e ele se transformou então uma base que fica muito prática, porque ela vai coletar o churume da nossa compostagem, que logo nós chegamos na explicação dessa parte. Então eu tenho aqui montado a base, módulo 1, fiz um corte no segundo galão e eu tenho então assim o módulo 2, e muito importante é esse corte que vai se transformar numa tampa. Esse módulo nos propicia muitas condições perfeitas para uma compostagem residencial. Quais são? Primeiro, ocorre a formação da compostagem que vai ocorrer dentro desses módulos 1 e 2, a produção de um líquido. Esse líquido ele é coletado aqui nessa base
que é o que nós chamamos de churume. O churume hoje tem muitas utilidades. Podemos, numa outra oportunidade, comentar como que nós podemos aproveitar esse churume, que é muito importante. O composto vai ser produzido dentro desses módulos 1 e 2, e essa tampa é muito importante. Por quê? Se nós estamos fazendo uma compostagem residencial, eu tenho que ao máximo possível evitar mau cheiro, tenho que evitar moscas, tenho que evitar outros insetos. Então, na nossa montagem, módulo 1, módulo 2 e tampa, eu explico também como vai ser importante essa tampa e como que ela vai realmente evitar a presença de moscas. Tá? Bom, então se nós já temos uma composteira pronta, eu vou agora explicar como dar uma sequência e aproveitarmos os resíduos de pia que nós coletamos na cozinha. Eu vou agora então explicar como que nós otimizamos então esse resíduo de pia. Por que eu chamo resíduo de pia? É pelo seguinte: se nós nos habituarmos a deixar na pia da cozinha, além do lixinho normal que a gente coloca resíduos, nós deixarmos um segundo recipiente para coletar resíduos que poderão ser aproveitados. Casca de banana, casca de laranja, bagaço de laranja, restos de verdura e assim por diante. Qualquer um desses vegetais que iriam ser descartados, a gente coloca nessa lixeirinha diferenciada. Só não pode colocar ali qualquer coisa que seja temperada. Por exemplo, se temperou uma salada, sobrou, não pode ser aproveitada. No caso, pode ser até que tem outras compostagens que sim, mas nessa, como é residencial, não pode ter produto que vai exalar cheiro complicado e assim por diante, então não convém utilizar nada que foi temperado ou cozido. Nós só vamos utilizar resíduos frescos que foram descartados. Então eu tenho como demonstração aqui uma lixeirinha muito prática, muito simples, em que ela tem lá dentro um saquinho plástico que nós, assim que encher esse saquinho plástico, nós fazemos uma embalagem. Esse produto aqui foi coletado então nessa lixeirinha, que é produto de, vamos supor, 1 dia ou 2 dias, depende do ritmo da cozinha. Mas encheu o saquinho, eu coloco num cantinho na geladeira. Ele pode ser preservado sem nenhum problema, se são então vegetais frescos que nós utilizamos. Eu posso deixar isso no cantinho na geladeira por até uma semana, que não vai ter problema nenhum. Não vai ter cheiro forte, não vai ocorrer nenhum sistema de putrefação, nada. Então eu posso armazenar produto de uma semana e deixar um dia da semana para fazer a compostagem. Bom, como que nós iniciamos a compostagem? Ou seja, como que eu coloco esse material na composteira? Então eu só vou exemplificar aqui um sistema que é indispensável. Ou seja, eu tiro do saquinho, posso utilizar luvas descartáveis, luvas que normalmente são utilizadas em cozinha, ou não. Tem muita gente que não precisa, não acha que não tem necessidade e não usa luvas. Mas eu pego, então, olha, resíduos de uma semana e vou fazer cortes nesse material que vai me dar resíduos de mais ou menos de 3 a 5 centímetros. Então, às vezes nós armazenamos 4, 5 saquinhos durante a semana. Faço esse picote, que tem um motivo de ter um tamanho padronizado de 3 a 5 centímetros. E assim por diante. Então eu vou pegando, olha, restos de cebola, ovo é muito importante, casquinha de ovo e todos esses resíduos. Então, repetindo, desde que eles não
foram cozidos ou temperados, eu vou utilizar e formo, então, o que um colega meu chama de salada. Parece uma salada, ou seja, são resíduos frescos, picotados, pedacinhos de 3 a 5 centímetros. E daí nós vamos encher a nossa composteira. Então eu vou agora pegar o módulo 1, relembrando aquele esquema que nós fizemos os cortes no galão. Essa é a base, esse é o módulo 1, e nós colocamos uma manta bidim, que chama, ou seja, é um tecido próprio para jardinagem, em que nós podemos fazer inclusive forração de canteiros, base de vasos. E no caso da nossa composteira, nós colocamos uma camada de manta bidim lá embaixo, para que a gente não perca muito material em termos de lixiviação, de lavar esse produto e perdemos muitos nutrientes. Então eu coloquei lá embaixo uma camada de manta bidim. E depois eu vou começar com matéria seca, porque relembrando, na natureza, a compostagem é a mistura da matéria seca com a matéria verde e ocorre a compostagem. Matéria seca pode ser folhas que caíram no jardim, numa floresta, numa árvore, ou podem ser serragem, que é serragem de uma madeireira comum que produz isso aqui em grande quantidade. Então, se nós tivermos em casa um recipiente com matéria seca armazenada e conforme vai produzindo a matéria verde, eu vou alimentando a nossa composteira. Qual é a proporção? Bom, aqui eu criei nesse sistema de composteira de módulos ou colunas. A gente começa com primeiro matéria seca. Então eu coloco na proporção de 1:1 matéria seca primeiro e matéria verde 1:1. Então nós vamos formando camadas agora. Não precisa ser exatamente uma medida muito rígida, mas eu vou observando inclusive as camadas no galão, porque ele é com uma transparência muito boa, eu posso ir formando essas camadas. Bom, se a matéria for realmente matéria verde, ele está bem hidratado, ou seja, nós temos uma quantidade muito boa de água desses vegetais, e essa água que está aqui vai fazer uma mistura muito interessante junto com essa matéria seca, ou seja, vai ter na nossa compostagem uma hidratação ideal. Bom, enchendo o primeiro módulo, então repetindo, pode ser tanto matéria seca como uma folha que eu coletei de uma árvore que nessa época, por exemplo, nós temos muitas folhas no chão, eu posso guardar essa matéria seca aí por muito tempo. Bom, então, se nós estivermos nesse ponto em que eu tenho resíduos armazenados para encher os dois módulos, eu termino o módulo 1, vou colocar o módulo 2 e daí nós vamos cuidar disso por um tempo que eu já explico para vocês como que a gente chega então no final lá, que é a terra vegetal. Bom, eu fiz um exemplo para vocês utilizando luvas, mas se nós não acharmos conveniente o uso de luvas, é muito interessante o uso de uma espátula, por exemplo. Então agora eu termino aqui simplesmente preenchendo o módulo 1. Essa última camada pode ser menos material. E volto a colocar matéria seca.
onde nós cortamos a matéria verde em fragmentos de 3 a 5 centímetros, é para que ocorra uma aeração entre as camadas, ou seja, não pode ficar muito compactado, não pode ficar muito amassado, né? Matéria seca, matéria verde. Então essa aeração é que vai permitir o quê? Que muitos micro-organismos que estão naturalmente na casca da banana, na casca da cebola, nos vegetais em si, eles comecem a se reproduzir e comecem a então ocorrer essa fermentação, que é o processo da compostagem. E a matéria seca também nos facilita essa aeração. Para nós induzirmos a um processo de umidade mais conveniente, nós podemos, depois que ocorreu a formação das camadas, matéria seca, matéria verde, fazer uma pulverização, um pulverizador comum, e a gente deixa uma umidade um pouco induzida, um pouco maior do que a que existe simplesmente nos vegetais, né? Então faz essa camada e com o tempo vai ocorrer a produção de um líquido em excesso, né? que é o produto da fermentação, e ele vai ser coletado lá embaixo. Então essa base que nós colocamos, nós tiramos o fundo do galão, aliás o gargalo, e esse produto que se chama chorume é aproveitado e tem várias formas de ser aproveitado, ou como fertilizante ou até como algumas outras opções que podemos mencionar depois para vocês. Mas de uma maneira geral, agora vai ser colocado o segundo módulo e repetimos o procedimento, ou seja, uma camada de outra bidim nesse módulo 2 e continuamos o preenchimento. Primeiro matéria seca, matéria verde, vegetais, e assim nós vamos preenchendo. Eu tenho aqui, inclusive, para facilitar a visualização, uma composteira completa. Ou seja, essa composteira já produziu por um período de 30 dias um chorume. Então aquele líquido escuro que saiu ali embaixo já é o produto do metabolismo de fungos e bactérias que estão fermentando aqui, estão fazendo a compostagem. Se nós observarmos, é muito interessante perceber o branqueamento de algumas regiões que são os fungos que estão crescendo e estão decompondo a matéria orgânica. Olhando aqui em cima, percebemos inclusive com muita facilidade a formação desse bolor. É como se fosse um bolor de uma fatia de pão que ficou lá na cozinha e embolorou, uma laranja que embolorou. Então aquele bolor que nós enxergamos são os fungos, algumas bactérias que vão fazer a decomposição. Então aqui eu tenho uma composteira que já depois de alguns dias ocorreu o processo inicial da fermentação, da decomposição da matéria orgânica. Bom, passado alguns dias, podemos rever aqui os passos principais do nosso procedimento. Nós, então, reaproveitamos galões de água que seriam descartados, fizemos cortes específicos e montamos uma composteira. Nessa composteira, nós fizemos uma dinâmica que eu misturo matéria seca, matéria verde, matéria seca, matéria verde, formo um conjunto de 2 módulos que vai me propiciar a captação do chorume aqui embaixo, que eu vou utilizar para alguns procedimentos, por exemplo,
também como fertilizante de solo, e vou aguardar de 60 a 90 dias para que isso se transforme em composto orgânico. Eu vou mostrar agora uma composteira. Temos aqui uma composteira que toda aquela matéria orgânica verde se transformou nesse produto, que eu vou inclusive tirar daqui para vocês verem que se transforma realmente numa terra vegetal. Então, olha, aquela matéria verde se transformou nesse produto, que é um produto maravilhoso. É uma terra vegetal pura. É um produto essencialmente orgânico. Então aqui não tem nada mineral, não tem nada artificial, que pode ser utilizado da maneira que for mais conveniente, em vasos, em hortas e assim por diante. Então é módulo 1, módulo 2. E só para exemplificar, se nós quisermos, ao invés de, devido talvez a termos um espaço reduzido na minha residência, ao invés de ter 2 módulos, eu posso fazer quantos módulos eu achar que dá certo. Por exemplo, é só irmos formando o que eu chamo de coluna de compostagem. Dá para ter módulo 1, 2, 3 e assim por diante. É possível, até sem nenhum problema, termos 5 módulos. Então a gente vai fazer essa dinâmica, essa forma de otimização do espaço conforme achamos interessante. Quando eu tenho a terra pronta, nós temos a gratificação de podermos ter em casa, apartamentos, locais que têm espaço muito reduzido, uma hortinha, por exemplo, maravilhosa, que também existe uma maneira muito interessante de nós criarmos um vaso auto-irrigável. Vejam que existe aqui uma maneira de colocarmos água em um reservatório que pode manter água aqui por 15 dias, ou seja, ao invés de nós molharmos nossa hortinha diariamente, que é indispensável, eu faço esse armazenamento de água que fica hidratando a nossa plantinha, um composto maravilhoso produzido em casa e que nos propicia então vegetais perfeitos para consumo. Ou seja, daquela matéria verde que ia ser descartada, nós transformamos um composto orgânico numa terra que nos propiciou a formação dessas plantas que ficam perfeitas para serem utilizadas na nossa cozinha. Então podemos fazer um encerramento dessa nossa empreitada, que foi aprendermos 2 coisas importantes. Primeiro, aproveitar resíduos orgânicos que são muito ricos e é realmente uma judiação descartados sem uma atenção especial, e também esses galões de água que são descartados e podem ser muito bem reaproveitados, tanto para composteira como para vasos auto-irrigáveis. Agora, o mais importante disso tudo é a possibilidade, a abertura que esse procedimento nos dá para fazermos tanto uma compostagem numa residência, num apartamento, uma casa que não tem quintal, mas desde que exista lá um espaço que tome um pouquinho de sol para fazer a alimentação das nossas plantas, e essa possibilidade de coletar resíduos orgânicos na pia, e um tempinho disponível que não vai ser nada mais do que um lazer maravilhoso. É na verdade uma terapia. A pessoa se envolvendo com esse processo, vendo os funguinhos comerem a matéria orgânica e transformar isso numa terra vegetal, é maravilhoso. É uma terapia, é um procedimento que é muito gratificante. E as pessoas que realmente gostam e se interessam em se envolver alguma coisa nesse sentido, é simplesmente um ganho muito grande para ele, para a família, para o meio ambiente e assim por diante.
Então eu me despeço agora e aguardem que nós, numa próxima oportunidade, poderemos falar de algumas coisas que realmente podem dar uma continuidade nessa nossa fala inicial. Um abraço para vocês e obrigado.